Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IharaCast. Eu sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócios e farei companhia a vocês a partir de agora. Nosso bate-papo é sobre uma das bebidas favoritas dos brasileiros e eu diria também uma das bebidas mais populares do mundo. Você tem ideia de qual bebida? É sim, o nosso cafezinho. E é sobre café que a gente vai tratar no episódio de hoje. Manejo, produtividade e muitas soluções para melhorar ainda mais o rendimento das lavouras brasileiras. Para essa conversa vamos conhecer, ou melhor, agradecer pela companhia de Guy Carvalho, ele que é especialista em café, engenheiro agrônomo, cafeicultor, consultor e tem uma vasta trajetória pelo campo e pelas universidades também. Seja muito bem-vindo, Guy. Oi, Kelly, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, te conhecer pessoalmente e agradeço a Ihara, ao Janase pelo convite também. Vamos falar de café. Opa, que coisa boa. Eu já comecei ganhando cafezinho. Eu adoro papo sobre café, viu, Janase? Porque a gente sempre leva um cafezinho para casa. Vou apresentar a vocês que nos acompanham pelo vídeo, pelo áudio. Ele, Frederico Janase Melo, consultor de desenvolvimento de mercado Ihara. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kellen. Satisfação estar aqui, Guy, né, para conversar dessa cultura aí que é maravilhosa, apaixonante, que é o café. É verdade, e deliciosa, né, gente? A gente já calibrou aqui, tomamos os nossos cafezinhos para começar essa conversa afiados. Guy, vamos começar, né? Vamos lá. Você tem uma longa história já no café. Só por curiosidade, como é que começou essa paixão? Olha, Kellen, meu avô, eu convivi muito com ele, sabe? Eu perdi o pai muito cedo e esse meu avô teve uma forte influência em eu ter buscado por agronomia, pelo agro e principalmente por café, aquela cultura que ele trabalhava. Era então, a cultura que ele trabalhava. E você ia com ele para dentro dos cafezais? Eu queria era dirigir, né? Na verdade, a gente queria, como adolescente, como jovem, queria estar junto, mas eu queria também pegar um pouco da experiência dele, né? Que é uma pessoa que trabalhou muito e era para mim também uma pessoa assim que eu tinha muita confiança nele, sabe? Que lindo, Guy. E ele te viu trabalhando com café? Sim, chegou a ver sim, mas só que eu fui formar depois, né? Quando ele faleceu, eu já tinha formado, já estava trabalhando. Que legal. Viu? Sim, graças a Deus. Que bonito. Janase, você sabia que muitos dos cafeicultores que a gente convive, eles têm uma história realmente que vem do avô, do pai. Você percebe isso pelas suas andanças aí pelo Brasil? Sim, é muito forte isso aí, a tradição, né? O amor passando de geração por geração, né? Aí no café tem muito disso, a história, né, da família que passou para o filho, está na mão do neto, as fazendas, né? Então tem muito isso na cafeicultura. É verdade, sabe que eu lembro de um episódio que nós com a Ihara fomos gravar numa lavoura de café e era emocionante ver o relato do pai tão satisfeito e feliz com o filho que agora tocava a lavoura de café e com índices de produtividade melhores ainda. Então, é de fato muito marcante. Agora, Guy, conta pra gente, para começar um pouquinho dessa nossa conversa, de geração para geração, escolher a variedade a cultivar é a parte mais fácil ou mais difícil para começar uma história de sucesso e de produtividades altas? Olha, Kelly, vamos conversar um ponto que é um ponto assim muito interessante, que o cafeicultor gosta demais. Ele gosta demais de procurar conhecer, mas ele é muito resistente em mudar. Olha que interessante. Que é a cultivar do café. Então, a gente sempre busca trazer, vai até as unidades de pesquisa, tudo conhecer, mas muitas vezes o produtor ainda continua plantando aquilo que vem dando certo na sua região. Então, isso faz parte meio que de cultura. Aí vai mudando aos poucos para cultivar, para uma nova cultivar.
Mudando aos poucos. Eu queria entender um pouquinho mais isso, porque tem muito da mentalidade do cafeicultor no que você está contando. Ele está aberto a descobrir o que há de novo, mas ele está menos aberto a implementar essa mudança no próprio negócio? Porque olha só, Kelly, são muitos fatores que somados para chegar nessa conclusão. É como se fosse montar um quebra-cabeça a escolha desse cultivar. Então, por exemplo, você está numa região mecanizada, uma cafeicultura mecanizada, o ideal é que essa cultivar tenha um bom desprendimento dos grãos, para que na hora que a colhedeira passar, ela colhe o máximo possível. Então, cultivar que tem uma aderência maior ao galho, o pessoal tem que evitar. Por outro lado, se você está numa montanha, aqueles cultivares que aceitam um plantio mais adensado, normalmente aqueles cultivares com resistência, principalmente à ferrugem, devem ser priorizados, né? Porque o cafeicultor vai encontrar naqueles cultivares mais facilidade. Então, ele tem que ver uma somatória. Fora isso, ainda tem a questão do topoclima. O que é o topoclima? É aonde você está. A face que esse café está voltado, face nascente, ou uma face mais fria, a altitude que você está. Então, quer dizer, são muitas as questões que têm que ser avaliadas. O que a gente, escutando os especialistas, a gente passa para o produtor? Planta um pouquinho, experimenta um pouco, tenha bancos de cultivar na sua região, né? Realmente experimenta dentro do teu pacote tecnológico, que isso é uma coisa chave, porque às vezes você tem pacote tecnológico alto, médio e baixo. Tem materiais, cultivares que se adaptam a cada tipo deles. Então, muitas vezes você tem que experimentar um pouquinho antes dessa mudança. Excelente. Sabe, Gui, que você está falando isso? E Janazzi, eu estou lembrando de um autor, ele é um escritor norte-americano, e ele escreveu um livro que está super bem vendido, está na lista dos top 10 aqui no Brasil, e no mundo já vendeu milhões e milhões de edições. E basicamente o livro diz assim, como construir hábitos atômicos. E um dos pontos chaves é um pouquinho a cada dia, que é a lógica que você está aplicando aqui. Nesse livro, ele fala de 1% melhor a cada dia. O que você está dizendo você não precisa mudar toda a sua propriedade, mas você pode experimentar num pedacinho uma nova cultivar. Essa é uma mentalidade do sucesso, né, que a gente tem visto em diferentes regiões. Janazzi, como é que é essa conversa aqui da escolha da cultivar, de experimentar um pedacinho e inovando, se conecta com a parte do manejo da cultura? Tem tudo a ver, Kellen. A genética vem avançando muito, né, Gui? Perfeito. E hoje a gente tem cultivares aí resistentes, né, tolerantes a algumas doenças. Nematóide. Então, nematóide, né? Então esse é um ponto praga, né? Tá se desenvolvendo aí cultivares com resistência ao bicho mineiro, né? Então isso aí tudo é muito importante para trazer para o produtor opções de manejo. A gente não consegue falar no controle de praga, doenças somente no defensivo, né? Tudo é um manejo. E a cultivar ela entra como um fator importante, né? Se eu estou num cenário onde eu tenho um clima muito favorável à ferrugem, né? Então a escolha de uma cultivar mais resistente, mais tolerante, né? Vai auxiliar o produtor a trabalhar nesse sentido, né? Você falou da montanha, a dificuldade que tem na montanha para fazer uma pulverização, né? Então você tem um cenário aí que a cultivar ela tem que integrar a tecnologia do produtor, onde que ele está, né? O sistema dele. Excelente. Vocês percebem algumas palavras, eu percebo pelo menos, no que o Gui traz, do que você, Janazzi, traz, e a todos que nos ouvem. O Gui falou sobre quebra-cabeça. O Janazzi falou sobre integrar. Vocês percebem que a lógica é a mesma. Perfeito. É ter uma visão de como uma peça conecta na outra a ponto da gente tirar o melhor do todo, que é o sistema, né, Gui? Kelly, eu queria só fazer um complemento, que a gente tem que valorizar as coisas boas. E o Brasil tem muita pesquisa boa. Nós temos aí diversos centros de pesquisa que trabalham muito, tem colegas nossos aí que são, assim, estão buscando trazer cada vez cultivares, né, de alta produtividade, alta qualidade, né? Então isso nós devemos à nossa pesquisa, tem que deixar isso muito bem retratado. Quer dizer, o produtor, se ele quiser, ele tem onde buscar, né, esses cultivares para evoluir
a sua área, né? E não continuar plantando exatamente aqueles mesmos, que não são ruins, só que hoje já tem coisa melhor. Porque aquilo que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar para a próxima fase. E é legal também a gente destacar aqui, você está falando de biotecnologia, a gente está falando aqui de moléculas inovadoras. Na essência, a gente está falando de um agronegócio muito moderno para produzir esse café. Perfeito. Como é que a gente aplica toda essa conversa aqui de biotecnologia, de cultivares, de moléculas modernas na lavoura, né? Porque a gente olha para a lavoura em formação e pensa, bom, vamos pensar naquela que está formada. Que é que já está produzindo. Exato. Como é que a gente aplica tudo isso? Aumenta a produtividade, mas em algo que já está ali formado, numa lavoura formada, Gui. É isso aí. Que essa você já não tem como mexer no gene, no sistema de produção. Exato. Se você plantou ela de uma forma ou de outra, aí nós temos que conviver. Então você tem que buscar o quê? Você tem que buscar potencializar aquela lavoura para que ela dê o máximo possível. Então, como que funciona isso? Você tem que fazer um bom manejo fitossanitário, você tem que fazer um bom planejamento nutricional, quer dizer, você tem que procurar fazer o todo, dando a melhor condição para que ela realmente possa expressar o que ela traz, né, no DNA dela, né, nesse potencial de produção dela, e que aquele sistema que você também optou, né, o potencial que esse sistema tem. Então muito bem. Agora, quando a gente olha nessa estratégia para potencializar o sistema e a planta, entregar o seu máximo, você conversa com cafeicultores toda hora, né, Gui? Qual é a principal dúvida deles em relação a isso? Olha, Kelly, o pessoal muitas vezes me questiona a questão de fertilidade. Então, a fertilidade é uma das questões chaves. Do solo, da planta? Fertilidade do solo para ter uma planta bem nutrida. Então, isso aí mudou muito nos últimos anos, sabe? Hoje a gente tem uma série de técnicas que estão sendo muito bem utilizadas, com resultados fantásticos. A exemplo do plantio no meio da rua, da lavoura, o plantio da braquiária, o plantio do mix de cobertura. Isso aí está trazendo assim, uma revolução, porque está trazendo vida para o solo. Então, hoje o produtor não está preocupado mais só se aquele solo tem os elementos que a planta precisa. Hoje ele está preocupado, ele está mais consciente desse solo estar vivo. Como que você faz para manter esse solo vivo? Que legal, uma mudança de paradigma, né? Exato. E aí você tem... Eu sou fã da braquiária, quem acompanha meu trabalho sabe. O mix também é muito bom, é muito utilizado, eu também recomendo. Mas o que a braquiária faz? Ela não deixa a erosão no solo, se chove ela segura a água, ela não deixa o calor chegar até aquele solo e prejudicar as raízes, porque ela diminui a temperatura, e ela vai fazendo que ali uma revolução, não é com aquela palha que quando roça e joga por cima, não, é para baixo da terra, ali aquele sistema radicular formando, aquilo ali está trazendo vida, aquilo ali está trazendo, aí você começa a ver minhoca, você começa a ver um besorrinho, uns bigatinhos, e aquilo ali o que é? É mostrando que aquilo está achando o equilíbrio, né? Está saudável, né? Então você tem a parte de fertilidade também, eu não estou falando só essa parte não. O produtor está consciente da fertilidade, isso é muito importante, eu também sou favorável a manter esse solo sempre rico, principalmente em fósforo, o produtor não relaxar nisso também e buscar ter o quê? Um solo fértil e um solo vivo. Olha que interessante. Aí, Janase, a minha dúvida é como que as tecnologias que estão disponíveis podem ajudar nesse propósito, que é um propósito muito bacana, que é de devolver a vida ao solo. Como é que faz para manter a linha limpa, por exemplo? As tecnologias que estão disponíveis estão cumprindo esse papel de uma maneira positiva? Perfeito. Essa integração aí, ela é de extrema importância para manter a maior riqueza que o produtor tem, que é o solo, né? Perfeito. E a Errara vem como uma ferramenta porque a gente tem que tudo é um equilíbrio. Então você tem que ter a cobertura, mas ela não interferir também no café, né? Não ter essa concorrência. Como que nós vamos integrar isso com a lavoura, né? E aí a Errara traz uma ferramenta que a gente enxerga que vai facilitar esse sistema, né? Que é o uso do pré-emergente.
A gente sabe que o produtor ele tem uma dificuldade de máquina na lavoura, ele nunca tem máquina sobrando, né, na lavoura, e o mato é um manejo, vamos dizer assim, as plantas de cobertura, né, como a gente tá colocando aqui, a gente tem que integrar elas dentro do sistema que a gente consiga produzir café, manter o solo vivo, né, tudo isso com uma sustentabilidade. E aí o pré-emergente entra para facilitar isso, mantendo essa trilha, né, aquela faixa onde eu tenho café, eu vou manter uma faixa limpa ali, tem as plantas de cobertura no meio, favorecendo o meu solo e evitando essa concorrência, né? A gente trouxe para o mercado recentemente o Falcon, né? Para lavoura em produção a partir de 1 ano, e o Yamato para poder fazer esse mesmo sistema em lavoura recém-plantada, né? São 2 ferramentas aí que a gente trouxe para o mercado de tecnologia, que elas não interferem nessas plantas de cobertura e não interferem no café, conseguindo manejar bem e a convivência das duas. Que bacana, está tudo muito conectado. Isso. Agora a gente dá um passo além. Como é que está o cenário de pragas, doenças no café? Olha, Kelly, aí você já perguntou tanta coisa com uma única pergunta. Vamos falar de praga primeiro. Primeiro praga. Primeiro praga. Então, praga continua sendo as 2 principais, a broca e o bicho mineiro. O bicho mineiro tem região do país, que é a região mais quente, que é realmente terrível. Então, chega a dar prejuízo 70%, 50%, 70% de redução de produção. Então, você tem que ter um foco muito bem em relação a essa praga. Que não são novas, né? Não. A incidência de bicho mineiro e broca já o bicho mineiro, hoje a gente já tem alguns cultivares, tem uma variedade que está sendo desenvolvida que apresenta resistência, mas 99,9% não tem resistência, então você tem que ter um bom manejo de controle dele, saber a hora de entrar, saber quais os princípios ativos você tem que trocar. Aí o Janazzi fala muito melhor que eu sobre isso, que ele é mais especialista. E você tem que agir na hora certa, né, Janazzi? Perfeito. Esse é o ponto, ele passou a bola para você marcar o gol, Janazzi. Agir na hora certa. Quando a gente fala de bicho mineiro e broca, faz alguma diferença importante? Acho que esse é o segredo, aquele do sucesso, né? Você fazer no momento certo. Você identificar o momento que a praga está entrando, né, na lavoura, né? Principalmente o bicho mineiro aí, que desfolha, né? Folha no pé é dinheiro. Né? A gente precisa da folha para poder encher o grão, então eu tenho que proteger essa folha, e às vezes o produtor perde esse momento, esse time de entrar, de fazer um bom manejo, conhecendo a ferramenta, né? O bicho mineiro ele tem ovo, a larva, a lagarta, né? E a mariposa. Às vezes eu vou entrar com uma ferramenta que controla uma só fase e as outras, né? Muitas vezes eu estou num cenário que eu tenho todas essas fases na minha lavoura. Perfeito. Então, como que eu vou trabalhar essa situação, esse cenário, né? A pulverização, fazer chegar, fazer a tecnologia chegar aonde precisa para ter um bom controle. Isso passa por monitoramento? Com certeza. Sim, perfeito. Perfeito. E esse monitoramento teria que ser em qual frequência? GUI, Janazzi? Depende da época, sabe? Depende do lugar que você está, da época do ano, porque tem uma flutuação. Tem uma época que não é muito bom para ele também, sabe, Kelly? E você só vai conhecer isso se você acompanhar. Tem que ser o jabutina, não tem outro jeito. O clima tem nos pregado algumas peças, né? Também. Mudado um pouco, tem ano que ele começa mais cedo, tem ano que vai começar mais tarde. Esse ano o produtor, deu uma amenizada, né? A gente anda muito no cerrado, esse ano está mais tranquilo. Ano passado, esse ano choveu mais. O ano passado já estava com bicho mineiro na lavoura nessa época, esse ano deu uma folguinha, mas a gente não pode perder esse acompanhamento da lavoura para entender qual momento que ela está entrando ali para poder controlar no início. Excelente. Né? Espero que você aí de casa esteja gostando dessa conversa que tem o objetivo de desvendar todo o caminho e a jornada na busca de produtividades ainda mais altas no cafezal brasileiro. A gente já passou aqui por um diagnóstico de como é que está a lavoura no país, quais são as principais pragas que desafiam a cultura, o foco de muitos dos cafeicultores em aumentar a fertilidade do solo, e a gente vai dar um passo adiante. É hora de saber
dos desafios das doenças. Segui disse há pouco que eu te fazia uma pergunta curta, mas complicada, né? Complicada. Kelly, você me permite eu voltar? Por favor. E falar da broca também? Claro, a gente não falou da broca, falamos só do muito bicho rápido mineiro, é verdade. A broca. E a broca, ela continua sendo... Essa não tem nenhum material resistente, não tem nenhum cultivar resistente. E a broca é uma praga que pega só café. Tá. Então o produtor tem que ter essa consciência. Então, quer dizer, ela só vive no café. Então, se ela só vive no café, para ela passar de um ano para o outro, tem que sobrar café na lavoura. Então, começa aí o controle, que lá na frente você vai ter êxito. Então, muitas vezes, você vai ter que fazer uma colheita bem feita, uma varrição bem feita, para você não ter o problema lá na frente, na hora da granação. Então, você tem que monitorar, acompanhar a broca o tempo todo, 60, 70 dias. Logo após a florada, você já tem que ficar atento e ir acompanhando se está acontecendo. E o que é mais bacana, o nosso conhecimento hoje, Kelly, é o seguinte: nós vamos tratar só onde que ela estiver aparecendo. Então, você tem que treinar a equipe tem que estar bem consciente disso. Então, não tem aquela história da gente vir fazer um controle na fazenda. Você vai fazer num talhão que apareceu, o talhão continua monitorando, às vezes o outro vai dar um time num outro momento, né? Então, é muito importante a conscientização do produtor, né, que ele tem que conviver com esse problema, e ele não vai acabar com a broca, então ele tem que agir na hora certa, para não perder o controle. Excelente. Então, a gente passou aqui pelo tema do bicho mineiro, da broca, olhando para as principais pragas da cultura do café. Agora sim, a gente vai avançar para as doenças, porque não pode deixar nada para trás. Muito obrigada aí pela ajuda. E doença, como é que está o cenário hoje? Olha, as doenças principais do cafeeiro são as conhecidas: ferrugem, cercospora. Esse ano, Kelly, aconteceu uma coisa muito interessante. Nós tivemos aí muita chuva e a temperatura um pouco abaixo do que é normal. Então, duas outras doenças que são tidas como secundárias, elas tiveram importância, assim como as principais, que foi a foma e a mancha aureolada. A foma é um fungo, mancha aureolada é uma bactéria. Nós tivemos praticamente condições adequadas para essa doença durante todo o período, depois da florada até aqui. Então, aquele produtor que preocupou só com a ferrugem, ou está preocupado só com a cercospora e esqueceu dessas doenças, ele teve penalização em função da incidência dessas doenças. Antigamente, a gente tinha uma ideia que você controlava a foma, por exemplo, só na florada. Então, hoje, nós nem falamos mais de ter que fazer esse controle só nesse período. Tem que fazer quando o teu monitoramento indicar. Quando as condições climáticas forem favoráveis, aí você vai fazer a intervenção durante o tempo todo. Tem que estar ligado o tempo todo para usar o produto certo, na hora certa, né, da maneira melhor possível para atingir o êxito. Excelente. De fato, ficou uma agricultura de mais monitoramento, com um nível de detalhamento maior. Nesse contexto em que a complexidade aumentou, Gianazzi, existe um único produto que consiga resolver mais de um desafio ao mesmo tempo? Existem essas tecnologias à disposição dos cafeicultores? Sim, Kellen, a gente consegue ter ferramentas que ela vai ter um espectro maior, né? A Errara trouxe para o mercado fusão, que ele se encaixa muito nesse cenário, principalmente nesse ano chuvoso, esfriou à noite. Eu tenho a foma, eu tenho a ferrugem com esse ano mais chuvoso, né? Então é um produto que ele se encaixa perfeito nesse cenário, né? Eu consigo trabalhar duas doenças que estão me incomodando bastante, né? A mancha aureolada, talvez ele vai ter que entrar como uma ferramenta, um cobre, uma outra ferramenta ali, mas pensando nesse cenário de ferrugem e foma, a gente tem uma ferramenta que é o fusão, que consegue trabalhar muito bem nesse manejo aí das duas, que está ocorrendo ao mesmo tempo esse ano aí. Muito bom, né, Gui? Porque a gente tem muitos desafios, praga, doença, fertilidade do solo. Se com uma única tecnologia a gente consegue avançar, é ganho de eficiência, imagino. Com certeza. E outra, hoje a busca nossa porque é para poder fazer também, trocar princípio ativo, para que essas doenças não acostumem, vamos dizer, com os mesmos produtos sempre. Então, a ideia é exatamente a gente monitorar, entrar na hora certa, fazer com atenção
essa troca de princípio ativo também é muito importante. Como que a gente descobre se a planta está acostumando com aquele princípio ativo? Tem algum... Na verdade, a doença que acostuma, né? A doença pode ir ficando precisando de ter que fazer mais. Aumenta a população, seria isso? Na verdade, ela vai dando menos resposta àqueles controles. Então, é muito importante a atenção, né, essa atenção também. E o produtor tem que ter na consciência que ele tem que trabalhar com produto registrado, dose correta, tecnologia de aplicação, boas práticas agrícolas, aí ele vai ter o resultado que precisa. Muito bem, vamos adiante, porque uma das outras questões que muito nos interessa quando a gente fala de café é a colheita do café. E aí tem um grande desafio, principalmente em relação à desuniformidade da maturação. É um desafio mesmo? É um baita desafio para a cafeicultura do Brasil, porque você tem, de maneira natural, o cafeeiro, ele vai dar várias floradas, ele não dá uma única florada. Se a condição for adequada, ele vai produzir de acordo com o que ele está crescendo no ano anterior, porque ele, na verdade, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. À medida que ele for crescendo, ele vai dar, essas gemas já vão estar aptas para abrir. Se as condições do clima forem favoráveis, elas vão abrir em time diferente. E isso vai resultar lá na frente, chegando tudo, não chega tudo ao mesmo tempo. Um chega verde, outro chega cereja, outro chega seco. Então, aí que está o desafio. Como que a gente vai conseguir fazer essa colheita, né, de diversos frutos? Aí, para isso, você tem tecnologia, né? Aí você pode lavar o café, despolpar o café, separar o verde nesse momento, preparo. Então, aí você vai ter que ter tecnologias para realmente separar aquilo que é o excelente do que é bom, né? E aquele que ainda não está maduro, no caso do verde, que tem técnica para secar ele também, para ele não ficar tão ruim, tão adstringente. Então, quer dizer, você tem que secar cada um no seu tempo. E aí você também, dependendo da região que tiver, pode fazer, sei lá, 2 passadas de máquina ou usar alguma outra estratégia para tentar atingir um nível de mais uniformidade, Gui? Kellen, o que acontece? Você está numa região mecanizada, então você tem a opção de fazer uma colheita parcial. Então, você pode tirar as varetas debaixo da colhedeira, fazer 2 colheitas, 2 passadas de máquina, que a gente costuma dizer. Passa uma, 20, 30 dias depois, passa a outra levando o restante. É o que a gente chama de colheita seletiva. Isso é uma técnica bastante usada. Na colheita manual, com o uso das derriçadeiras, que lá nós chamamos de maquininha, com o uso das maquininhas você já leva tudo pronto. Porém, com uma grande vantagem em relação a uma colheita manual, que você consegue um rendimento muito maior. Então, você consegue ser muito eficiente nessa retirada desse café também. Excelente. Então, seriam opções. Opções interessantes. E, Gianazzi, como é que entra o papel, por exemplo, da Errara nesse pós-colheita, hein? Kellen, quando você retira os frutos, folha, retira muita folha, e após a colheita já começa a preocupação com o próximo ano, né? Dali poucos meses para frente você já tem a florada e você tem que preocupar com aquela folha que ficou na lavoura, né? É um momento que tem muito problema com bicho mineiro, muito problema com ácaro. Você está num momento seco, né? E as pragas, o ácaro, o bicho mineiro, né? E também pensando ferrugem no final do ciclo, né? Então, o produtor começa a se preocupar já com o próximo ano. Colheu o café, tem que começar a me preocupar com o próximo ano. A Errara tem tecnologias pensando nesse cenário aí. A gente vem aí com os nossos inseticidas para bicho mineiro e acaricidas, né, nesse cenário. O Hayat, no momento que está retomando a chuva, né, o próprio OK já pensando no ácaro da leprose, aí, o ácaro plano, que tem causado bastante prejuízo, né, por ele ser um vetor de virose. Então, nesse momento ali, a gente já começa a se preocupar nesse sentido, em manter essa área foliar para a florada e para o próximo ano. É um olhar de futuro. Gui, nossa audiência queria aproveitar o seu conhecimento, e eu também quero, para a gente fechar esse tópico de manejo, de tratos culturais com foco na produtividade.
Quais são as dicas de ouro do GUI para incrementar a produtividade e fazer um manejo cada vez mais assertivo nas lavouras? Olha só, Kellen, a dica de ouro que eu deixo para o cafeicultor é fazer as coisas na hora certa, fazer caprichado, fazer com bastante atenção. Então, seria essa intencionalidade, né? Você está com aquilo junto com você, buscar os melhores conhecimentos, buscar as melhores orientações, ter sempre um agrônomo de confiança do seu lado, usar somente defensivos que sejam registrados devidamente, corretos, focados para aquele problema que você tem e assim por diante, e também buscar uma orientação em relação ao restante, a colheita, aos tratos culturais, a poda, desbrota. Então, eu acho que é só o conhecimento que vai fazer essa diferença. Então, a dica que eu deixo para o cafeicultor é sempre buscar conhecimento, buscar tecnologia, buscar inovação, que é o caminho de sucesso. Gostei muito, hein? Intencionalidade. Você tem a intenção de Exato. se aprimorar e aplica o conhecimento a serviço daquele propósito. Janase, qual é a dica de ouro para quem quer aumentar a produtividade e melhorar o manejo do cafezal? Eu penso muito a questão da adoção de novas tecnologias, de conhecer novas ferramentas, né? A Ihara traz nesse cenário aí o Spirit, que é uma ferramenta extremamente importante. Os produtos de solo são conhecidos por agregar vigor, né? E o Spirit vem nesse sentido, aí, nesse cenário, auxiliando o manejo da cigarra, do bicho mineiro, né? Da ferrugem. Né? A gente não pode se esquecer da aplicação do produto de solo. A gente falou aqui de manejo de doenças via folha. Né? E o café tem um benefício muito interessante, que é a aplicação do produto de solo, que se torna uma ferramenta a mais, uma rotação, né? Ali no sentido de oferecer uma aplicação ali que consegue trabalhar toda a planta. E o Spirit vem nesse sentido aí, um produto altamente sistêmico para auxiliar tanto no controle de praga quanto de doença. Excelente. E a última rodada da nossa conversa é sobre mercado, não poderia faltar. O que será que vem aí, hein? Gui, conta pra gente. O mercado é altamente imprevisível, mas há oportunidades de garantir uma boa renda. O que fazer? Você é cafeicultor também. Aí para mim é o lado mais difícil que tem, sabe, Kellen? Porque o mercado, na verdade, ninguém sabe o que pode acontecer com o preço de café. Então, você trabalha com um mercado muito volátil. Isso, para mim, é uma preocupação que eu tenho que deixar isso para o cafeicultor, para que ele se prepare, para que ele se planeje, para aproveitar quando o mercado está favorável para ele e evitar aqueles momentos que o mercado não está bom. Então, como que você faz isso? Através de um bom planejamento. Primeira coisa, tem que saber quanto custa produzir. Então, você tem que fazer a tua lição de casa. Ter uma estimativa de custo, ter um custo apurado, uma projeção de custo. Segunda, Kelly, que eu vejo muita falta do cafeicultor definir. Qual que é a margem que você interessa? Você estava me dizendo, a Selic está quanto? 13,75% ao ano. Se você não fizer nada, pegar teu dinheiro, pôr lá no banco, você vai ganhar isso. Quanto que você quer ganhar no café para correr risco de chuva de pedra, de geada? Você quer quanto? Quer dizer, ponha aquela margem, mas defina uma margem. Tem um objetivo claro. Tem um objetivo claro. Não, eu quero ganhar 30% em cima do meu custo, 40%. Ou, de repente, igual eu faço. Eu quero ganhar 50%, mas para comprar um fertilizante, 30% para me dar. E aí eu começo por minhas defesas. Então, quando o mercado atinge aquele valor que eu projetei que seria interessante, eu participo. Eu não vou vender meu café tudo de uma vez. Eu não sou jogador, eu sou produtor. Então, eu vou ali e realizo. Então, eu realizo parte, eu defendo meus insumos, fertilizantes, fluxo de caixa que eu vou precisar para a colheita. E isso, participando sempre, na média, o produtor sempre ganha mais do que aquele que tenta acertar numa única vez. Excelente. Dentro dessa visão do Gui, que é uma visão de ir fazendo médias aos poucos e participando do mercado, há oportunidades no mercado para que o agricultor também vá participando dessas inovações tecnológicas? Você tem percebido esse desejo de experimentar um pouco o que há de novo
no manejo das culturas, Gianazzi? Sim, Kelly. O produtor tem buscado, acho que ele tem buscado produtividade, ele tem buscado ganho, né? Para se manter na atividade, né? E ele tem buscado novas tecnologias, novas ferramentas, conhecer. Eu acho que o cafeicultor ele é muito tradicional, que está dando certo, como a gente colocou muito bem no início. Ele tem uma certa resistência, mas eu vejo que está vindo as novas gerações, né? A sucessão aí, e o produtor tem buscado sim tecnologia, investir nisso aí para obter ganho. Que bom, ou seja, tem um interesse de fazer parte dessa nova era com tudo o que há de novo nela. Sim, com certeza. Que bacana. Gente, estamos chegando ao fim deste episódio. Eu aprendi muito, e vocês? Imagino que sim também. Hora de me despedir dos nossos convidados especiais. Gui, fica o convite para você voltar muito mais vezes aqui no Proteja Seu Cultivo. Obrigada por dividir conosco a sua experiência, é sempre muito bom ouvi-lo. Kelly, eu que agradeço a esse bate-papo que nós tivemos, agradeço a Errara, ao Gianazzi, agradeço muito a você deixou a gente bastante à vontade para esse bate-papo, e eu queria convidar os produtores para acompanhar o trabalho que nós estamos fazendo. Nós fazemos um trabalho de difusão de tecnologia com muita responsabilidade, fazemos isso com muita determinação, com muito estudo. Eu tenho 2 equipes que me ajudam, uma equipe cuida da parte do Instagram, Facebook, essas redes sociais, que é a Pingo no I, que eu tenho que a Carol me ajuda muito, tem o pessoal que me ajuda nos vídeos, que é a Gerais Vídeos, o Léo, e a gente tem o Papo de Cafeicultura. Então eu convido o pessoal para ir lá, assistir o Papo de Cafeicultura, assistir os episódios que nós temos e acompanhar a gente também no site guicarvalho.com.br e nessas mídias. Nós estamos trabalhando muito sério, nós estamos trabalhando com muito afinco para levar conhecimento ao cafeicultor. Você sabe que eu acredito que eu tenho um desafio, que eu tenho um sonho, que é o seguinte: poder levar conhecimento para mais pessoas. Eu acho que não está certo eu ter oportunidades e não repartir isso com outros. Então, hoje, a experiência que eu tive aqui junto com vocês é uma experiência que eu quero repartir com todos aqueles, né, que já te conhecem teu trabalho, né, que você é a grande jornalista do agro. Então, eu tenho que repartir esse momento que eu estou vivendo. É assim que eu trabalho, é nisso que eu acredito. Que lindo, Gui. Com certeza você está fazendo o seu trabalho muito bem. Mais do que obter o conhecimento, é compartilhar esse conhecimento. Perfeito. E você está por aí nas redes, no WhatsApp, na internet, em todos esses canais. Parabéns pela consistência, pelo trabalho. A gente vai te receber mais vezes aqui, é muito bom. Com certeza. Gianazzi, você também, parabéns pelo trabalho, por essas andanças aí pelo Brasil e por nos ajudar a saber o que há de novo em termos de tecnologia para manejar as nossas culturas. Volte mais vezes. Com certeza. Obrigado, Kelly. Obrigado, Gui. Foi muito bom esse momento com vocês. Obrigada. Então, nós agradecemos a presença de Frederico Gianazzi Mello, ele que é consultor de desenvolvimento de mercado Errara, e agradecemos também ao especialista Gui Carvalho, que é engenheiro agrônomo, é cafeicultor, é consultor em café com ampla experiência e está em todas as redes sociais, no site, como vocês acabaram de ouvir. Obrigada a todos pela companhia aqui no Proteja Seu Cultivo Errara Cast. A gente volta com muito mais novidade nos próximos episódios. Eu espero vocês. Até lá!